Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Quarta que é o dia de reforma íntima, que é um trabalho, né, diferente da maioria dos trabalhos das casas espíritas, que normalmente são mais expositivos ou de estudo. A reforma íntima mistura os dois. A gente tem um caráter, né, de trazer um tema, mas conta com a participação de todos, né, com as contribuições, para que juntos a gente possa construir reflexões acerca dessa melhoria interior da nossa reforma íntima, né? Então hoje quem vai trabalhar com a gente, nosso amigo Carlos Gomes, vai trabalhar o tema O Homem em Busca do Êxito, mas ele disse que é a mulher também. Brincadeiras à parte, né, gente? É que a gente divulgou como Em Busca do Êxito, aí na hora que eu vi eu falei, nossa, tá meio estranho esse negócio aí. Mas sim, foi só uma brincadeira. Eu vou fazer uma leitura inicial do nosso companheiro, né, livro Vida Feliz, editado pelo Espírito Joana de Anjos, psicografado pelo Divaldo Franco. Leitura de hoje, número 185. Mais dia menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis, porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lhe lima as arestas e o persuade à reflexão ao bem. Às vezes, o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, única maneira de libertar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isso é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Olha, bem, não foi escolhida, mas terminamos falando sobre êxito, né? Vamos aprender a buscar hoje. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade, feche seus olhos, para que nesse momento nós possamos nos lembrar dos motivos que nos trouxeram até aqui, do que viemos buscar, do que viemos oferecer, do que esperamos ser consolados, acolhidos, abraçados. Pedimos aos bons espíritos que estejam conosco, amparando cada vez mais os trabalhos do nosso núcleo espírita, amparando a cada um que aqui está e precisa do consolo do Evangelho. Que hoje nós possamos colher frutos, colher sementes, para fazer o plantio, para observar o que estamos semeando na nossa caminhada. Que todos aqui possam ser amparados e renovados na sua necessidade. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Todo mundo bem? Então, como a Vanessa falou, a nossa reflexão, nós conversamos, né? Eu vou começar com uma pergunta, para a gente começar a pensar. O que é ter êxito na vida atual? Me faz pensar primeiro em sucesso, vem a palavra sucesso. Sucesso em quê? Sucesso, tipo sucesso da carreira, sucesso. Carreira. Um monte de estrelinha brilhando, sabe? Tipo sucesso. Fala, Eu concordo. sucesso na carreira.
É alcançar aquilo que a gente deseja. Exatamente. O que deseja. O que geralmente as pessoas desejam hoje? Trabalho, uma casa para morar, comida todos os dias. Conforto. Ter sucesso na vida. Sucesso na vida. O que é ter sucesso na vida? Ah, Carlos, é ter tranquilidade. Saúde. Né? Tanto material como financeiramente, né? Mas qual que a gente escolhe mais atualmente? O material é nada. O carro do ano. O carro é Por Eu não quê? deixo de pensar no financeiro, mas eu acho que a gente tem que aprender a estar contente com o que a gente conseguiu. A não ser que você não está conseguindo cumprir com todas as suas obrigações na sua vida, tanto monetária como espiritual também. Quando a gente observa alguém e fala, essa pessoa teve êxito, né? Teve sucesso. Por quê? O que a gente observa nela? Para o atleta ganhar uma medalha de ouro, Para o não. atleta ganhar uma medalha de ouro. Ela acho que tem Deus no coração. Oi? Eu acho que ela deve ter Deus no coração. Deus no coração. Tem Deus no coração. Esse é o pensamento do espírito. E dos não espíritas. Acho que não precisa ser não espírita, vamos fazer. É. Se você tem isso, Deus no coração, você conquista tudo. Ou esse, se vencer na vida, Quem quer vencer na vida? as pessoas usam como ter o que elas gostariam de ter. Casa É. boa, carro Ter. bom. O verbo então é ter. Ter. Então aqueles que têm êxito, tiveram êxito. Criar os filhos dando um rumo certo. Qual é o rumo certo para os filhos? Que eles tenham. Sucesso na A vida. gente quer que o filho tenha êxito, principalmente no quê? Na carreira. Na carreira, voltamos, financeiro. A gente Mas é isso deveria mesmo. buscar ser, Oi? né? Buscar o êxito de ser um pouco melhor a cada dia. Isso a gente Essa é a nossa prioridade com os filhos. com filhos, É, fazer deles algo de bem, pensando sempre no povo. geralmente é assim. Mas se ele falar não. Ah, É porque se ele falar que não quer fazer faculdade, você vai brigar. Pegar as pessoas de êxito, mais exitosas de Piranguina. As pessoas mais exitosas de Piranguina. Procurando pessoas de êxito. Mas eu pensei também, quando coloquei isso, que é algo muito particular de cada um. Porque, vamos supor, se eu fiz uma prova difícil, o êxito pra mim não é tão sucesso, eu passei. Já tá ótimo pra mim, igual você falou, o êxito pra atleta ganhar uma medalha. Pra ver se ele entrar na Olimpíada já é um êxito pra ele, já é algo de sucesso muito grande. Então, é pensar que pode ser muito particular, pode ser um grande sucesso, várias estrelinhas, ou só uma coisa que ele conseguiu passar. Nossa, passei esse dia e não xinguei ninguém. Ou uma conquista momentânea. Uhum. E daí você depende do momento, você tem o êxito daquilo que você está querendo. Ou, nossa, eu consegui comprar aquele doce que eu queria. Na hora que você ganha o êxito, na hora. Exato. É o momento. É a conquista. Vamos caminhar um pouquinho pela história, com a ajuda da Solange, professora de hoje e sempre. Na época da Idade Antiga, ter êxito é aquele guerreiro, né, que ia defender a cidade, que o homem só fazia isso, guerreava. Então ele tinha sucesso, porque vencia a guerra e ia subindo na escala, né, do próprio exército, né, chegando, né, O ideal comandando. espartano. O ideal espartano, da história antiga. Aí nós temos para a Idade Moderna, a Idade Média, onde tudo era Deus, né? Então o êxito seria ter um filho sacerdote, que também é subindo na escala de valores, podemos chegar até a Papa, bispos, né? Servir a Deus. E chegamos na Idade Moderna. A Idade Moderna é a ciência, é a razão, é o estudo, e chegamos no capitalismo, no mercado, onde estamos até hoje. Então, para o mercado, hoje em dia, para a Idade Moderna, ter êxito realmente é ter bens materiais, né? Tanto é que as pessoas procuram a profissão, muitas vezes, aquela que é mais rentável, né? Tem gente que o filho fala que quer ser professor, ele quase que bate no filho, porque é isso. Né? Nós já ouvimos tantas vezes falar de fome, não sei o quê, né? Ah, não quero estudar, quero, né?
trabalhar na casa de família, né? Quero ser pedreiro. Não. Então, são desvalorizadas profissões que têm pouco poder aquisitivo, porque ele não vai ter o êxito profissional e material. Então é isso que nós estamos vivendo, e é em cima disso que nós vamos conversar, usando Joana de Ângeles, através do médico Divaldo Pereira Franco, no livro O Homem Integral. Isso tudo que nós chegamos, né, caminhando pela história, e isso aí não sou eu, não é Brasil, não é uma pessoa, é o mundo moderno que se tornou assim, né? E hoje a gente está recebendo as consequências disso tudo. O que tem acontecido? Sem juízo de valor, nós vamos só apresentar como está a sociedade hoje e vamos conversar a respeito. O que diz ela, no nosso cenário atual? Crise de autoridades, né? De respeito, de honradez, de valores ético-morais, desumanização da criatura. Temos observado isso? Então, nessa primeira passagem eu me lembrei, né? Eu sou do século passado, vivi 40 anos no século passado, então eu testemunhei uma época que havia tantas autoridades, né? A gente respeitava pai, respeitava padre, respeitava a polícia, respeitava os mais velhos, né? Só tinha autoridade em cima da gente, professor, Cabelo branco. né? Então tudo era autoridade, respeitava-se, né? Cada um sabia a sua função. Hoje, que eu estou na idade de ser respeitado, né? Isso parece que não acontece mais, em todos os sentidos. Respeito, né? O que mais tem faltado entre as pessoas. Honra, né? Quem é que ainda fala da honra? Né? A pessoa tem honra, ou se tem vergonha de ter honra, como disse, acho que Rui Barbosa, né? Que fala que um dia chegaria a ter vergonha de ter honra, de não mentir, de não se corromper, né? E isso leva à perda da ética, da moral, dos bons costumes, e o homem deixa de ser o humano que ele deveria ser, né? Leva à insensibilidade, não existe o outro, né? Então eu estava vendo noticiário, né? Sobre acidente de trânsito. A pessoa atropela a outra, ela sai do carro, ao invés dela ver como está a outra, ela vai ver como está o carro. Se amassou muito, privatizado o seguro, e a pessoa está lá caída, não chama nem o SAMU para aquela pessoa. Quer dizer, não tem o outro. Tem eu e os meus e as minhas coisas, né? Isso a gente vê o tempo todo. Olha lá, o exagero no prazer e na violência. Abre as redes sociais, né? É só prazer, é só prazer, é só o heroísmo e a violência o tempo inteiro. Quantas pessoas andando armadas, matando por nada. Essa semana parece que alguém matou o outro porque perdeu no jogo de dominó. Olha que ponto nós chegamos, né? Então um jogo que é uma brincadeira pode se transformar num homicídio, porque a pessoa está armada e não gostou de perder, né? É o que a nossa irmã falou ali. Cadê o êxito do Deus no coração? Tranquilidade. Deus deu nossas mãos, ela tanto quanto curar, como pode matar. Exatamente. Cada um. Então não é a arma que mata, é quem está usando. Ambições desmedidas, né? Isso aí a gente vê muito na política, né? Os políticos já ganham muito, né? Salário até desnecessário, já que não é profissão, mas ainda querem mais e mais e mais, porque é um vício também, né? Acumular dinheiro público. Ambições desmedidas, rearmamento belicoso, né? Estamos vendo aí tanta gente armada, uma agressividade automática e atrevida. Quem está falando isso é Joana de Ângeles. Ela observa todo o cenário como um sociólogo e mostra. É assim que nós estamos. Não está falando de mim, não está falando de você, está falando da sociedade ocidental, em especial, que chegou nisso. Fala, Cláudio. Que época que ela colocou isso pra gente? Esse livro... Você sabe? Esse livro é um dos primeiros, década de 80, final da década de 80. Então, na década de 80 estava assim. Anos depois... Só cresceu. Só perspectiva, só de... Eles já falam do presente, que já sabe o que vai acontecer no futuro, que não é difícil, né? A partir do momento que o homem, principalmente depois da Revolução Francesa, né, Solange,
a religião não serve para mais nada. O Deus agora é o Deus ciência. Né? Na Idade Média, uma pandemia, né, ia ver com os sacerdotes o que é isso? Castigo de Deus pelo seu comportamento. Nessa última agora, a gente esperou quem pronunciar? O Papa ou a ciência? Né? A ciência fala, é um vírus, né? Se previne com vacina, estamos providenciando uma vacina. Então a ciência hoje entrou no lugar do Deus da Idade Média. Né? Como se a ciência fosse um milagre. Então se eu tenho a ciência, se eu tenho a razão, se eu tenho o estudo, para que Deus? Deus saiu de cima. E quantas pessoas que eu tenho conversado que não tem religião, não faz, não tem religião, mas não faz nenhuma oração e não acredita que tenha algo além ou que precise desse contato espiritual. Então, isso esfria qualquer relacionamento. Tudo bem, tem? Não tudo, mas eu acredito que você vai caminhar para essa reflexão, né? Me desculpa se eu não caminho, Esse é o se eu já último estiver... Ah, então tá, então vou falar. Não, fiquei pensando que nem só Deus, nem só a ciência, porque a gente ainda não tem equilíbrio. Então, quando a gente põe só... Se a gente fosse equilibrado, só Deus traria o restante. Mas a gente não tem equilíbrio. Então, só Deus pra gente vira fanatismo, só a ciência vira ceticismo. Então, né, fiquei pensando que talvez a gente tenha que encontrar um meio de caminho. Por isso que o Espiritismo é religião, filosofia e ciência, abrangendo as três formas de dar resposta ao mundo, né? Nós conseguimos caminhar melhor. Isso aí também serve o Espiritismo. Não vê o Espiritismo só como religião, ou só como filosofia, ou só como você tem que falar os três juntos. Né? Então a ciência comprova, a filosofia indaga, a religião nos religa a algo maior. A partir disso. Na década de 80 a gente percebeu que teve duas mudanças, inclusive na família, porque na minha época de 70 e poucos, ninguém tinha televisão. Às vezes uma pessoa, um vizinho tinha, aquela coisa toda. Aí, à medida que foi as pessoas conseguindo adquirir televisão, já começou a família assistindo todos juntos. De repente, começou a incomodar, porque um queria uma coisa, outro queria outra. Aí os pais começaram a se esforçar de dar uma televisão para os filhos e eles ficaram separados. E aí isso aí foi mais lento, mas a hora que chegou o celular, aí o negócio foi muito rápido. As mudanças foram muito rápidas. Sim. E aí onde fica o ser humano? Porque a tecnologia está avançando, mas o ser humano é o mesmo. Né? Não estamos esquecendo do ser humano, valorizando mais as máquinas? Alessandra? Eu fiquei pensando nessa questão assim, você colocando de cada vez o homem está mais distante da religião, tudo. Muito também pelo que a gente tem visto como pregado aí como religião, né? E eu acho que isso acaba afastando muitas pessoas, né? Porque são tantas coisas ruins que se veem dentro de um templo religioso, barbaridades mesmo, que muitas pessoas estão preferindo seguir assim, ó, eu faço o bem, eu procuro fazer a minha parte, tudo, mas assim, não quero frequentar nenhum templo, nenhum tipo de religião, porque decepciona, vai decepcionar, porque essa religião que o mundo está me apresentando, essa religião não é aquilo que eu prezo, né? Eu trabalho com um rapaz que a gente fala muito sobre isso, ele tem essa visão, o Luiz também, assim, sabe? Eu procuro fazer o bem. Ele fala, eu acredito uma religião Deus, prática, não né? esse Deus que criaram. mostrado aí, que é um Deus que cobra um valor, é um Deus que faz barganha, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que é isso também que muitas pessoas preferem não se dizer adepto de nenhuma religião.
Não sei se foi Nietzsche que falou, eu acredito no Deus que me criou e não no Deus que o homem criou. Né? E também tem um pastor que ele falou outro dia numa entrevista que a religião virou um mercado. Então ela fica oferecendo produtos e as pessoas vão vendo lá onde ela quer se encaixar. Se um vai me oferecer, que eu estou procurando, eu fico, senão eu tenho outro. Né? São produtos que estão vendendo. E vendem bem. Podemos caminhar mais um pouquinho? Má educação. Será que tem alguma coisa a ver? Vamos ver o que diz Joana. Aí, respeito. A queda do respeito, eu também vivi uma época que se obedecia aos pais, né? Ou por medo, ou por respeito, ou por amor, ou por medo, né? Da vara de marmelo, mas a queda do respeito estimula a indisciplina e começa na educação, em todos os sentidos. E as gerações novas, relegadas a plano secundário. O que você vê hoje? Oferece-se coisas, né? Antes para criança, para chorar era uma chupeta, hoje é o celular. Ela começa a brincar ali, fica quietinha, pronto, resolveu. E nessa chantagem emocional, dá-se as coisas ao invés do que se precisa dar. Amor, presença, companheirismo, orientação saudável. E a gente observa, né? Eu tenho visto algumas mães, né? Que elas ficam no celular e a criança andando atrás dela, nem dá a mão para a criança. Se a criança parar ou sumir, ela vai ver lá na frente que ela está só olhando o celular. Várias mães eu tenho observado assim. Não se dá a mão para a criança, dá a mão para o celular. Para o cachorrinho, isso aí. Né? Então, como é que estão sendo educadas essas crianças? Já tão pequenininhas, tendo que ser autossuficientes, porque não tem tempo para elas? Né? E olha o que ela fala também, a crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas. Isso conhecemos bem, né? Sob a cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos, quem serão esses? E administrá-los em favor da comunidade, porque para tal se candidataram aos postos de comando. Joana dizendo, da responsabilidade dos políticos, que tem que zelar por uma comunidade e por causa de uma má educação, né, acham que até lá ele vai ter que receber coisas para estar lá. Então a corrupção começa em casa. Né? Quando você dá as coisas querendo outra, é uma corrupção. Isso que é corrupção. Né? Se você ficar quietinho, eu te dou o celular. Pronto, já negociou. E aí isso vai crescendo. Né? Tudo vai não crescendo. E para eles é tudo normal, porque em casa era assim. Olha a nossa responsabilidade com os filhos na base. E depois começou a andar, não pega mais. Mas enquanto está sob a nossa jurisdição, a responsabilidade é nossa e vai ser cobrada de nós, pai e mãe. Oi? Não, fiquei pensando, foi importante você. Desde que quando uma avó traz um neto para uma reforma íntima, já merece o céu. Fiquei pensando nisso, né, da nossa responsabilidade, não só com os filhos, mas com todas as crianças que estão ao nosso redor, né? Você vai falando, né, na minha época era diferente, realmente a gente tem uma dinâmica diferente, né, de respeito, de obediência. Eu não acho que esse movimento hoje, talvez de ser mais assertivo, de ser mais paciente, ele seja ruim. Mas eu acho que, como toda mudança, como todo humano, a gente tem uma dificuldade de mudar corretamente para o meio, para o equilíbrio. Então a gente fica no extremo, depois a gente corre para o outro, como se fosse uma balança tentando equilibrar. E eu acho que a medida agora, nós já corremos para o extremo da eu mando, eu falo tudo, você não fala nada. Agora a gente está correndo para o extremo do faça tudo, né? E eu não mando nada. E a gente precisa achar ir caminhando, sabe? Para não chegar aqui, mas também não chegar lá. Precisa fazer esse caminho. Você pode ser assertivo com respeito. Sim. A questão é que você não tem nem argumento e quer o que quer. Sim. E às vezes não tem autoridade, que é diferente de ser autoritário, né? Você não tem porque você pede uma coisa que você não faz. Autoridade se conquista. Sim. Uma conquista. Causa atual da miséria. Como que é a causa atual da miséria? Outro dia uma senhora, bem vivida financeiramente, falou assim, mas pobre e rico sempre existiu.
Eu fiquei pensando, né? Isso não é uma conformidade? Então é assim mesmo, o pobre e rico sempre existiu e sempre vai ser assim, só que ela está do lado do rico, não do pobre. Vamos ver o que o pobre acha de ser pobre. Né? Não tem uma causa de ter pobre e rico? Né? Não tem, né, uma manutenção dessa miséria, dessa pobreza, para que os ricos fiquem cada vez mais ricos e não deixem o pobre alcançar um nível melhor de vida? Né? Lembrando de Paulo Freire, né? Não deixar o outro ser mais, deixá-lo sempre ser menos e se convencer disso. E fazemos isso com grupos. Né? Nós fizemos muito tempo isso com os negros. O negro não é capaz, o negro não é inteligente, o negro não consegue. E eles assumiram isso. Até que agora está mudando e vendo que não. Né? Não existe isso. Ontem a gente comentou sobre isso no estudo de terça-feira, da importância da gente questionar coisas que estão pré-estabelecidas. Sim. Né? Por um grupo de poder. Sim, sim. E o princípio do Espiritismo é esse. Esse foi o porquê Kardec codificou a doutrina espírita. Porque ele olhou uma coisa que todo mundo achava que era isso ou aquilo e falou, não, era isso, aquilo, talvez não seja isso. Aí todo mundo olhava como uma brincadeira, né? Quando ele resolveu levar a sério, nós tivemos o que temos hoje. Né? Então, enquanto a gente achar que é normal essa diferença social, a gente está assinando embaixo, porque a gente não está nessa posição. Né? Os maus exemplos favorecem a desonestidade discreta e pública. Quem é o nosso bom exemplo hoje em dia, né? Que esteja aí na mídia, dando um bom exemplo, se é que a mídia quer ir atrás de bons exemplos, né? Os membros esfacelados do organismo social enfermo. Né? A sociedade está doente porque o homem está doente. Né? Preparando os bolsões de miséria econômica, moral, com todos os ingredientes para a rebelião criminosa, o assalto à mão armada, a apropriação indébita dos bens alheios, a insegurança geral. Olha o que eu grifei. O que se nega em compromisso de direito é tomado em mancomunação da força com o ódio. Aí eu fiquei pensando sobre essa frase. Como é que se forma um bandido, um ladrão? Né? Ninguém nasce ladrão. Ninguém nasce bandido. Em que momento que ele se torna isso que eles chamam de bandido, de marginal, disso, daquilo, mas para a mãe é sempre um filho, né? Que desviou a conduta. Oi? Tem tantos aspectos que pode fazer com que a pessoa se desvie. Eu pensei na questão do desejo. Né? Todos nós somos espíritos que temos desejos ainda, materiais. E quando nós estamos numa sociedade que muitos têm e eu não tenho, como que eu me sinto? Imagina um jovem. Hoje muitos jovens têm celular e tem aquele que quer também ter um celular. Entra a educação familiar também aí, né? Oi? Entra a educação familiar. Sim. Tem famílias que não têm nada, estão no mundo capitalista, mas a pessoa não vai para esse lado. Eu vou pensar nesse que quer o celular e o pai está desempregado e a mãe está trabalhando de diarista e fala para ele que não tem condições de dar para ele o celular. Se ele tivesse... E tirando o juízo de valor. Tirou o juízo de valor. Só o objeto concreto. Né? O desejo para aí, quando a mãe fala que não tem condições de dar o celular. A cabeça da criança fica revoltada, né? Oi? A cabeça da criança fica revoltada. Fica revoltada. Os outros têm e eles também querem ter. E a oportunidade faz o ladrão. Todos, não faz, revela, né? Todos nós. Meu filho, olha, se você não tiver de olho na oportunidade, ele te... Sim. Todos nós somos tentados, por isso que o Jesus colocou ali no Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair, porque nós vamos cair em tentação. Ele nos conhece. Infelizmente chega a droga. Todos nós ganhar dinheiro. já passamos por uma fase em que um pai ou uma mãe disse, hoje você não vai sair. Aí a gente fala o quê? Mas todos os meus amigos vão. O que a mãe responde? Você não é todo mundo. E vá para o quarto agora. Não sei se é triste, né?
E aí você vai feliz ou morrendo de raiva, querendo até que os pais morram. Né? E alguns aproveitam, até pulam a janela e vão assim mesmo. Né? Porque o desejo é uma coisa muito forte, que a razão não controla. Mas não seria perfeito. Eu não quero fazer o que eu tenho feito, eu quero ser bom. Pronto. Varinha de condão. Né? Paulo de Tarso falava, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero fazer, de repente eu não quero fazer. Como é que é isso? Santo Agostinho. Muitas amizades. Eu tenho um senão em relação à amizade, porque é aquela coisa, o amigo só me leva onde que eu já quero ir, ele é só torcida. Sei lá, né? Meu filho saía de noite, andava de cavalo, né? Saía com os meninos à noite. Eu falava, meu Deus, mas eu limpo esse quarto está sempre cheirando cavalo. Aí ele esperava eu dormir, pulava a janela e ia com os meninos, 2 moleques chamavam ele e eles iam para ele não sabia dizer não. Mas eu falei, não é possível. Aí esperei, né? Eu falei, vou dormir, esperei ele sair. Mas a hora que ele voltou, eu falei, eu quero ver você sair daqui de casa, andar comigo essa hora da noite. Olha que hora que é, meia-noite, estou voltando para casa. Um bicho pica vocês aí, você enfiava a roupa lá dentro do brejo, tirava a roupa. Olha que perigo. Mas a cabeça da outra criança. Mas andar a cavalo é gostoso. Mas de noite? Era a hora que ele tinha para andar. Mas ele tinha o dia todo, né? Mas a hora de fazer, nunca mais ele foi. O bom do jovem é que é só emoção, a razão é mas nunca mais depois, porque eu falei, eu quero que você sair daqui. Porque na casa da mãe dos meninos que nessa mesma história do celular, o menino sai de casa com raiva, senta e desabafa com o colega. O colega fala, você quer um dinheiro do celular, eu posso te ajudar. E apresenta ele com os traficantes. Ele fala, faz uma coisinha para mim que eu te dou um dinheiro. E aí ele vê que há uma facilidade em conseguir dinheiro e começa no mundo do crime. Na hora de pegar, é ele que vai, né? Pois é, tem várias situações, mas eu estou falando que há um momento de iniciar. Essa família não fica de olho, se não tem bons princípios, se não tem a religião, que querendo ou não é um freio, né? Independente de tudo, é um freio. Não, isso, né? Se a gente parte do princípio, o que se nega em compromisso de direito. Se você partir do direito básico, a gente está falando de leis normais ainda, educação, alimento, que nem a gente, no caso a gente falou da miséria. Você nega em compromisso de direito. É direito você ter um alimento. O Brasil produz alimento, todo mundo produz alimento. O cara passando fome, ele vai tomar para acabar com a miséria dele, a força e monte. E vai ver que é muito mais fácil do que ele querer fazer isso, do que ele querer plantar, ele querer isso. Então o que está sendo negado para ele vai arrumar uma maneira de conquistar, porque é um direito, mas aí ele vai conquistar de um jeito que não vai dar o valor correto. E aí o princípio da ocasião muda. É o que o Carlos falou, tá faltando Deus, né? Porque eu vejo famílias que são colocadas diante de Deus desde pequenininho. Aí você vê que a pessoa tem um valor ético, moral, espiritual ali. A pessoa é pobre, a pessoa não tem o que vestir, né? Exato. E não vai por esse caminho. Ai, tá faltando comida. Não vai por esse caminho. A pessoa sabe, eu vou pedir, mas eu não vou fazer vergonha. Eu prefiro. Eu chegar na primeira. A honestidade é um valor, né? Exatamente. Honestidade, você vê que a pessoa está no caminho ali, né? Então, varia muito, né? A gente fala que é falta de Deus. Aí a gente vai no que a Alessandra falou. Vem para a minha religião, que Deus vai te dar isso, te dar aquilo. Aí você vai para a religião e continua do mesmo jeito. Aí você se revolta contra Deus, porque Deus me deu tudo que você prometeu que Deus ia me dar. Olha a situação. Porque a nossa visão é o ser. Então eu quero alguém que me dê ou oportunidade ou me dê o que eu estou desejando. Né? Onde que você consegue isso? E em quanto tempo? Porque hoje é imediatismo também. Porque na hora, né? Você começa. Nada cai do céu, né? Você pede, você tem que correr atrás. Você começa ali como soldado raso, já quer ser general no outro dia. Tem que caminhar. Né? Essas atletas mesmo que estão lá nas Olimpíadas, né? Os atletas e as atletas. Ali, chegar ali já é uma medalha. A gente não sabe, ela é todo dia, 8 horas ali treinando, caindo, levantando, para chegar lá, né, e não conseguir medalha, mas já é uma medalha de estar lá, porque ali estão os melhores do mundo. Né? Aí aquele que está assistindo, caiu aí, não conseguiu medalha. Não é a medalha, é a jornada.
né? É o ele. Quando você falou muito do desejo, me fez lembrar que a gente é um pouco escravo do nosso corpo, né? Um pouco. Então, assim, se um desejo de ter um celular é difícil de controlar, a gente vê por comparação. Se a gente tem fome, sono e dor, que são coisas de necessidades básicas, você muda o seu humor. Uma pessoa com extrema fome, talvez ela mate outra se só tiver outra pessoa para comer. Muito provável que isso aconteça, porque é um funcionamento biológico, né? Se a gente está com sono, quem aqui está a dormir sem 3 dias bem-humorado? Rindo para todo mundo, né? Então a gente fica com dor, a gente fica sobrecarregado. Se o corpo tem um impacto tão grande, parece... Às vezes eu me sinto cruel demais, sabe? Em julgar as pessoas que não fazem boas escolhas porque elas foram privadas do que era básico, né? Do que era um direito elementar para garantir o bem-estar biológico, fisiológico daquele corpo, né? A gente julga do nosso parâmetro. Sim, né? que não passa. Sou parâmetro, se eu não faço, o outro não tem que fazer. E a pessoa fala, não, sou pobre, não tem dinheiro para comer e está fumando. De repente é muito prazer que ele tem. Né? O cigarro dá prazer. E a gente condena. Né? A gente não sabe, né? Eu participei, né, por muito tempo lá no CTL, ouvindo as histórias deles, desde criança, a gente sabe por que ele foi para droga. A gente condena. Então a sociedade condena a vítima como réu. Né? Ah, por que ele está aqui? Mas você não conhece o todo, não conhece a história. E mesmo professor de escola pública, né? Quer que o aluno tire 10, mas não sabe qual é o trajeto até na escola. O professor chega de carro, ele chega a pé. Né? Não sabe se ele comeu em casa. Oi? Sabe o que ele passa. De repente ele viu o pai bater na mãe e foi para a escola. Você quer que ele aprenda o quê? Né? A violência está aí em todos os lares, ou na maioria. Não é só na televisão, não. Coleguinha oferece um cigarro, vamos fumar, por que você não vai fumar? Eu estou fumando, também. É quase que uma regra, né, para entrar no grupo. A sociedade está doente, porque o homem está doente, a sociedade é o corpo grupal. Quando a gente fala de humanidade, de sociedade, nós estamos falando de nós. Essa é a nossa reflexão da reforma. Nós estamos à parte, nós estamos na Lua. É a sociedade da Terra. Né? Está desestruturada e em padecimento total. Estamos nas últimas. Estamos na UTI. Eu, enfermeira, cuide de nós. As crises gerais, né, provenientes da insegurança individual. Quem é que está totalmente seguro em todos os sentidos hoje? Né? Se não financeiramente, mas emocionalmente, ou mesmo fisicamente. Será que eu estou saudável? Quando foi no último exame? Né? A pessoa morre de repente e não sabe o que aconteceu. Né? Não teve o caso do apresentador dele show, Otávio, Otaviano, né? Que ele teve uma dorzinha e de repente descobriu uma coisa no coração, foi operado, poderia ter morrido. Está dando depoimento aí no Instagram, falando para as pessoas se cuidarem mais. Então a gente não está seguro nem se vai dar o próximo passo, que não vai cair. Não. E aí vem as crises. Instabilidade emocional. Nunca os consultórios psiquiátricos e os psicólogos estivessem tão cheios. Por isso que é uma profissão que atrai. Né? Porque vai conseguir trabalhar. Porque daí só vai aumentar. E não é por causa da Covid, não. Ah, foi por causa da Covid? Não, por causa da convivência que não está boa. Não, agora não tem mais a Covid, né? Já passou. Agora é como é que eu estou no lar. Não é nem na rua, é no lar. Quem é que vai me ouvir? Atendimento fraterno, no núcleo, nos centros. As pessoas não estão se aguentando umas às outras. Por quê? O homem está num ciclo vicioso que se repete sem aparente possibilidade de arrebentar as cadeias fortes que os constituem. Quando ele falou de escravo, o que nos escraviza? A gente não consegue soltar. A gente está amarrado, né, nas correntes, mas a chave está na nossa mão. Por que a gente não abre o cadeado? É bom estar amarrado? Aí ela começa a falar da evolução do espírito. O homem é um ser inacabado. Estamos em processo. Né? Ela tem até um livro falando a respeito.
A atual existência vai só colaborar para o aperfeiçoamento. É um passinho que nós vamos dar nessa existência que seja de 100 anos. Mas aqui ele não vai sair acabado. Né? Tem gente que acha que sim. Falta ainda recursos favoráveis para esse ajustamento. Aí entra todo o nosso entorno. Todos nós, né, viemos de uma família estruturada, todos nós, sociedade, que tem a base. Hoje, principalmente hoje, que a mãe não fica em casa, por vários fatores, né, sem juízo de valor, mas é um fato. Quem é que está educando as crianças? Ou é a creche, ou é alguém, né, e não a mãe. E também eu sou de um tempo que a mãe estava ali o tempo todo. Né? Aí ela se sente uma peça mal colocada ou inadaptada nessa complexidade da vida. E aí entra em crise individual ou coletiva. Todos aqui se sentem adaptados a esse mundo? Não? Então estamos todos em crise? Vai lançando aqui no consultório, tem bastante. Então hoje em dia está todo mundo assustado com tudo. Né? A gente está com medo de tudo. Ainda mais no noticiário, né? Eu estive assistindo o noticiário essa semana, parece que os repórteres ficam na porta da delegacia, que é tanta tragédia, né? É morte, é isso, o tempo todo. Será que o mundo é só isso? Olha a nossa sociedade atual, imediatista e consumista. Né? A segurança pessoal tem sido do ter, que se manifesta pelo poder ter. E recebe a resposta na forma de parecer ter. Não precisa nem ter, eu tenho que mostrar nas redes sociais que eu tenho, mesmo que seja emprestado. Né? Às vezes fica na casa, tem uma cara bonita e fala, olha que eu adquiri, e nem é dele a casa, quer mostrar para o outro. São propostas falsas que formam uma sociedade de forma sem profundidade. É só fachada. Né? Igual cenário de televisão, você só tem a fachada da casa, atrás não tem nada. É só para o artista entrar, quando ele sai lá já é um estúdio, já está em outro lugar. E a gente está vivendo assim, de fachada. Não tem nada atrás. Só ver o que as pessoas conversam. Já observaram o que as pessoas conversam no dia a dia, principalmente quando vida com o público? Né? Ou ela está falando de alguém, ou ela está reclamando, ou ela está brigando, ou está falando de conta ou de coisa para receber. Quando conversa, né? Geralmente é... as que ainda falam, Solange. Oi? As que ainda falam. Porque logo, ninguém mais vai falar. Trabalha-se somente o exterior sem o verdadeiro sentido ético do ser humano. Para falar em ética, né, tem livros e mais livros aí sobre esse conceito. Fala. Geralmente, as pessoas que têm muito são as que mais reclamam. Aí entra aquela questão anterior da ambição desenfreada. Né? É como a anorexia, né? A pessoa acha que está magra, está gorda e já perdeu tudo. Sim. Então, que olhar que a gente tem sobre as coisas, né? Isso tudo tem a ver com a nossa caminhada. O que nos apresentaram para me formar. Eu sou formado de tudo que eu vivi nesses meus alguns anos aí, nesse caminhar. Né? A gente pode ver um exemplo bem atual agora, virou moda atropelar com Porsche. 3 atropelamentos. 3. 2 em São Paulo e 1 no Mato Grosso. Quer dizer, filhinho de papai, né? Ganha um carrão e não quer nem saber dos outros, ele quer correr. Aí passa por cima e mata. Porque o carro também é uma arma, né? Se não souber controlar. E aí entra os valores morais, né? Aquilo que eu estava falando, atropela, não vai olhar a pessoa, vai olhar o carro, né? E se eu estou bem, chama nem o SAMU. Porque não tem o outro. Então, mas os pais, vamos dizer assim, os pais desses rapazes, né, que cometeram esses crimes, porque são crimes, são muito jovens, né? São jovens. Eles devem ser do século passado também. E que educação que eles tiveram. Aí entra uma questão de caráter também, né? É o espírito, né? É a educação,
quem é que educou, quer dizer, está trabalhando muito para ter dinheiro para dar o poste, né? Então tem que trabalhar bastante o dia inteiro e não ver o filho. Muitos estão assim, né? Sai de casa, o filho está dormindo, chega e já está dormindo. Né? Porque vou ver, já está indo para o exército. Quem é que esse homem aqui dentro de casa? Ué, seu filho, você não conhece quando ele né? Você não vê a criança crescer, de repente você vê um homem dentro de casa, pergunta quem é que esse homem aí? Ué, é seu filho. Tem um quadrinho assim, tipo uma charge, um senhor que vai visitar o filho na cadeia. Já vi. Né, você viu? Ele fala assim, meu filho, no que eu errei? Aí o outro lá, tá porque eu que sou seu filho, né? Assim, não conhece, nem sabe quem é o filho. Essa questão do ter, né? Eu gosto de falar muito porque eu trabalho em periferia. Eu trabalho com pessoas de baixa renda. E eu vim de periferia, né? Eu vim de baixa renda. Então, sonho, mas assim, o que eu... Quando você casou com esse empresário aí, você... Mas assim, o que eu vejo? Essa questão do ter, né, como você está falando. Aí, deixa lá, quer alguma coisa, toma isso aqui. Eu prefiro ficar quieto e dar alguma coisa, né? Isso não é o que eu percebo, posso estar errado, mas eu vejo que até em classes, assim, pessoas mais pobres, acontece isso. Eu vejo que as minhas crianças, às vezes, a mãe não tem condições. O pai, você vê que não, você trabalha assim, em fábrica e tal, e aí chega com uma coisa bonita. E aí eu vejo que é da educação dele, sabe? Para o filho não atormentar, toma isso. Aí eu vou ter que ficar o dia inteiro de trabalho. Então, agora faltou para mim, não vai faltar para ele. Ou também isso, né? Mas aí falta o amor, né? Para preencher com outras coisas. E aonde que compra esse negócio? Tá todo mundo querendo isso aí, tá todo mundo querendo essa falta aí, onde que compra? Tem, viu? E a nossa vida se torna uma vida fictícia, virtual, aparência, né? E posse. Quem tem isso na vida é quem tem, né? A gente vê isso, né? Por que o Neymar é tão admirado? Pelo seu jogo ou porque ele ganha muito dinheiro? Você quer ser jogador como ele ou quer ganhar o que ele ganha? O dinheiro, porque o pessoal cai, né? Então é aquela. As pessoas seguem aqueles que de alguma forma ganharam dinheiro para ter coisas, né, que eu gostaria de ter. Né? Tem muitas pessoas, garotos na comunidade, que querem ser traficante porque vê que ele se deu bem materialmente, mesmo que possa levar um tiro ou ser preso. Né? Porque é o desejo, de novo, o desejo. Eu quero que o outro tenha porque ele está bem e eu não. Aí vem aquela crise, porque a gente também tem esse hábito de comparar. Então o cara falou lá, eu não estou bem com o que eu tenho, com o que eu sou, e quem que está bem? Aí eu olho, né? Os próprios religiosos falam sobre isso. Né? Quem são os escolhidos de Deus? Aqueles que têm. Né? Aqueles que não têm, misericórdia para eles. Isso vem da religião. Então a gente coloca isso, né? Aí vem o filósofo lá e fala só o trabalho produz riqueza. Né? Aí vem outro filósofo e fala o dono do estabelecimento. Então você vê que os pensamentos têm que crescer e a gente se avaliar. Quem sou eu? Né? Então, o que nós temos hoje? As uniões fraternais se desarticulam. Quem é que ainda tem aquele amigo de infância, aquele amigo que você pode chegar na casa dele a qualquer hora, que te recebe? Né? Será que não estão afrouxando os laços? Colega de trabalho? Né? Às vezes você sai daquela empresa, né? Ou aposenta, não tem mais a né? Convive, não tem mais amigos. Né? Quem é que foi difícil estar Solane, depois que se aposentou, que era colega de trabalho? Né? Conversava todo Você dia. Foi. Oi? Você foi. Pois é, continuamos nos laços. Mas a maioria, você não tem mais o que dar. Até uma amiga é isso. Eu sou seu amigo, mas o que você vai me dar em troca? Né? Principalmente se você tem dinheiro, aí eu quero ser seu amigo. Eu falava, sou amigo do Cláudio, porque ele não ri. Né? Homem bem posicionado. Então me dá status, né, por aproximação. Mas cadê aquela coisa mesmo que tinha, né? Eu lembro dos meus pais, iam na casa dos amigos, os amigos vinham em casa. Então, acabou isso. Né? Você tem que avisar que vai, e quando você chega, não, já estou saindo. Onde vem outro dia? Né?
Aconteceu já comigo. Não, né? a gente até comentou aqui, você vai ligar para pessoas que tem que avisar que você vai ligar. Lá em tal lugar, estou chegando, fiquei esperando, eu volto outro dia. E essa questão familiar agora, em julho é um mês terrível para as famílias, porque eles têm que ficar com os filhos. Acham um filho para ele, né? E alguns falam na escola, né? O que vamos fazer com o meu filho? Deus, é só 2 semanas, vou ficar fora. Aí fica procurando uma colônia de férias para mandar o filho, porque a pessoa... E quem é que a professora ganha? Junto com outros 40. Essa é a nossa sociedade, bem-vindo ao século XXI. Você queria tanto chegar aí. É isso. Então, o século XXI é isso. Né? A gente às vezes não está adaptado porque a gente vem de um outro século, né? Com um tipo de estrutura familiar, social e tal. Chega agora, né? Que a gente estava conversando, né? Tudo é automático. Né? Então... Eu trabalhei numa empresa no Rio de Janeiro que as pessoas, quando iam aposentar, a empresa dava um curso para as pessoas que iam aposentar, porque elas ficavam atordoadas, né? Poxa, não vou mais no trabalho, o que eu vou fazer? A gente vai falar isso aqui. Casa, né? Porque a vida dela foi só trabalho. Sim. E aí? Então, se não tiver uma atividade paralela, deprime. Né? Eu sei disso. Olha lá, então uniões fraternais, afetivas se convertem em guerras surdas, matrimônio naufraga, relacionamento social sucumbe nos exageros do álcool, das drogas, das orgias, com mecanismo de fuga. Fuga de nós mesmos. Eu não me aguento, eu tenho que fugir para algum lugar, eu vou me anestesiar na droga. Né? Nem que seja na droga da vida, que a vida se tornou uma droga. Né? A educação para a convivência humana deve se estruturar numa consciência de ser, de novo, ela volta no ser antes de ter, de ser em vez de poder, de ser sem a preocupação de parecer. Muito sério, vamos ler várias vezes. Ó. Os valores, para quem está assistindo, não consegue ler, os valores externos são incapazes de resolver as crises internas. Aliás, não poucas vezes desencadeando-as. Vamos ler em voz alta. Os valores externos são incapazes de resolver as crises internas. Aliás, não poucas vezes desencadeando-as. Repita em jejum depois do almoço e antes de dormir para ver se entra. Né? Porque é bonito de ler, mas no dia a dia. Vive com essa convicção. Isso que é bom. Vai tendo desajuste mesmo, não tem jeito. Eu gosto de estudar Joana de Anjos, que ela apresenta um fato, fala das causas, das consequências e depois da solução. Ela não deixa a gente sair, né, de mãos vazias. Olha a solução para a nossa sociedade. Segurança íntima. Não, que coisa fácil. Né? Como é que se consegue a segurança íntima? Autodescobrimento. Nós temos que saber quem nós somos para nós, não para o outro. Porque às vezes eu quero ser alguém para mostrar. Né? Mas quem sou eu para mim mesmo? Eu, escurinho do meu quarto. O que eu penso? O que eu desejo? Né? Com quem eu estou guerreando na vida, em pensamento? E ninguém é bom. Né? Não pensa que a gente é bom, que a gente não é. Cada um sabe das suas pendências. Então, reconhecer e aí lutar consigo mesmo. Humanização. Tratar o outro como humano. Né? O que é ser humano hoje? E ter finalidade nobre. A vida não é um fim, a vida material não é um fim em si mesmo, é um meio. Isso é uma outra forma de pensar. Né? Não colocar a finalidade da vida no presente, mas no futuro. Comênios falava sobre isso. Né? Quem criou a didática, né? Comênios. Então veja, eu continuo após a desencarnação ou não? Quem não, põe o fim nessa existência. Quem tem continuidade, põe o fim, a finalidade, à frente, ao futuro. Então aqui é um meio para eu chegar. Se eu achar que eu já cheguei, eu acostumo, acomodo e sento. Né? Então a finalidade nobre é além da matéria. E tem os culpados. Vamos achar os culpados agora. A letra maiúscula.
eu sou o culpado, egoísmo. Né? É isso que mata. Presente na natureza humana, é responsável pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Por que em século XXI ainda temos guerra? É puro egoísmo. Eu quero invadir o território do outro porque eu quero, eu posso, eu tenho armas para isso. E às vezes esse território é um quintal, é uma cerca, né? É o quarto do quem mora junto. Que território estamos invadindo do outro e provocando guerra? Às vezes é a ideia do outro que eu estou invadindo. Às vezes é uma geladeira mais cheia, pois enquanto é. outra está mais vazia. O primeiro lugar, essa competição desenfreada, né? Eu não quero somente competir, eu quero ser o primeiro, e às vezes começa na família. Você tem que ganhar, você tem que tirar nota 10, você tem que ser o melhor. A pessoa não consegue, suicida. Porque viu que não é dele, estão exigindo muito dele. Né? Há uma competição desleal, né? Que ela quer a sua realização e não perseguir o ideal. Nunca tivemos tantas pessoas cursando medicina como hoje, já perceberam? Mas pergunta para ela, você quer ser médico para salvar vidas ou para ganhar status e dinheiro? Porque é uma profissão que ainda dá status. Aquela coisa, quando eu vou escolher a profissão, eu quero aquela que vai me dar êxito profissional, material e social. Muitas vezes eu não atendo aquele que está do lado, né? Porque hoje eu não posso. E Bezerra de Menezes, que era médico, falava, o médico não tem direito a se alimentar nem de dormir se tiver alguém precisando dele. Isso é ser médico. E ele fazia, falava e fazia. Então, prefere disputar funções, cargos, sem qualquer escrúpulo. Teve gente que matou, né, no concurso quem ficou em primeiro lugar, porque ele estava em segundo, para pegar o lugar. Mulher mandou matar no Brasil. Olha que ponto que chega. Né? Então, é uma competição desleal. Se desgasta esperando compensações externas, monetárias, de promoção social, massageando o ego ambicioso e frágil. Nosso ego não tem limite, né? E ele é frágil. Ele quebra. E nos quebra, gente. Essa aqui que o Heriberto estava falando. Às vezes a pessoa trabalha, tem um certo status numa empresa e acha que ninguém, né, consegue fazer o que ela faz. Só ela faz daquele jeito e ela, né, dá a vida por aquela empresa. Um dia ela precisa se afastar. E o que sobra? Aquele profissional, porque foi só profissional. Né? Olha lá, não cultivou outros valores, outros interesses, deixava a família para se envolver na empresa. Tem muita gente, né? Alcoólico, né? Outros interesses, arroja-se ao fosso da autodestruição, egoisticamente, esquecido dos familiares e amigos, aos quais nunca deu maior importância nem valorização. Eu sou o super-homem. Só que um dia a capa cai e para de voar. Né? Afasta-se mais do convívio social e não raro suicida-se direto ou indiretamente. Não tem mais sentido a vida. A vida era aquela empresa. Ele afastou, não tem chão. Né? Não tem nem a família, que ele não conhece a família. Né? Quantos divórcios aconteceram na pandemia porque a pessoa teve que ficar em casa, aí descobriu que tinha uma família que ele não sabia conviver. É isso aí. A empresa não lhe sente a falta. Isso aí tem que estar no curso lá, Gilberto. Você não vai fazer falta porque vai entrar outro em seu lugar. Você é funcionário, é função. Não é indispensável como função. Então ninguém é insubstituível, né? Funcionalmente sim, pessoalmente não. Tem que separar as coisas. Né? Somente quem realizou uma boa estrutura de personalidade enfrenta com razoável tranquilidade o choque de tal natureza para o qual se preparou ou deveria ter. Nós temos um dever quando encarnamos, né? É dever de casa para fazer. O homem tem um dever, não é opção, de abraçar ideais de enobrecimento pessoal.
Igor Paulo, participar, envolver-se emocionalmente, fazer-se presente na comunidade como complemento da sua conduta existencial. Aí vai uma pergunta: como vamos ser lembrados quando não estivermos mais aqui? Alguém sentirá nossa falta? Em que sentido? Né? Então, se eu não sou presente, né? 20 anos depois que a pessoa fala, nossa, fulano não tem vindo. 20 anos depois lembrou, porque ela não fez falta em 20 anos. E acontece. Né? Então, eu preciso fazer falta no sentido da presença. Que a minha ausência seja notada. Porque quando não é notada, então, eu ali ou não ali. Meu pai faleceu em 69. Foi professor aqui, foi dentista. Até hoje eu encontro pessoas que, quantos anos? São 60 anos, né? 50 anos depois. Ainda fala do velho Estácio mesmo. Né? Fez-se presente na comunidade. Essa é a diferença. Né? Fala dele, fala da função e lembra alguma situação vivenciada. Né? Tem uma proposta. Queremos uma proposta para hoje à noite, pensar nela? Estamos em viagem pela Terra. Quem nunca escutou isso? A vida é uma viagem, né? Mas a gente não acredita nessa história. A gente quer ficar aqui, morando aqui. Né? A gente não é daqui. Todo dia eu tenho que olhar no espelho e falar, é só uma passagem. Vai passar. Uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e os valores aparentes. Temos que ter essa certeza. Meditação sobre o objetivo da vida, êxito real do ser. De vez em quando entra no banheiro, fecha a porta, olha no espelho e pergunta: quem é você? Ou seja, quem sou eu? Qual é o objetivo da minha vida? Porque eu ainda estou aqui, já que tantos colegas meus já desencarnaram. O que eu ainda tenho para fazer? Que eu não fiz? O que eu ainda tenho para aprender? Eu comigo mesmo, não interessa o outro. Mesmo que esteja batendo na porta. Não vai sair, não. Estou meditando. Né? O que é um valor para mim real? Não um valor social que querem que eu tenha. Né? Qual o objetivo da minha vida e qual o êxito real do ser? Nossa conversa não é a busca do êxito. Qual o êxito que eu preciso buscar? Será que a Joana vai dizer? São suas apostas. Vamos concluir então que a finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos. Esse é o êxito. Eu estou no corpo, mas pensa que a partir de agora eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nome, eu não tenho título. O que sobra? Pensa, tudo que eu penso que eu tenho, acabou agora. O que sobra? Porque é isso que nós vamos encontrar do outro lado. Porque tudo isso vai ficar, até o nome. Tudo de bom você faz, você leva. Pensamento e sentimento. É isso que eu sou. Cada um de nós. Isso é o Espírito. Que precisamos alimentar e enriquecer com valores, fazendo bem. Né? Até nas orações. As pessoas precisam se conectar com algo maior. Então, o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter, porque não temos nada. Nada é meu nessa vida. Também todo dia tem que falar isso. Nada é meu, sou usufrutuário, estou ali administrando. Sou administrador dos bens que me foram confiados. Mas nada é meu, porque nada eu vou levar. Entre o que se pensa ter e o que se é. O que se é, se eterniza. O que eu tenho, fica. Realmente adquirindo a estabilidade emocional. Olha, a grande conquista atualmente é ter estabilidade emocional. Não é aqui agora não, está tudo zen. É em casa. Né? Na hora que alguém fala alguma coisa que você não gosta muito,
e continuo na estabilidade emocional. Né? Não, respira, pensa em Jesus e fala, eu te amo. Vamos treinar. Você é uma bênção. Para permanecer o mesmo, qualquer situação eu tenho que ser eu mesmo. Isso é ser autêntico. Na alegria, na tristeza, na saúde, no casamento, né? Conforme na enfermidade, no triunfo, qual sucede. Mas igual casamento, eu tenho que casar comigo. Né? Na doença, na saúde, na pobreza, eu tenho que ser eu mesmo. E agradecer. Agradecer as coisas ruins que me acontecem, porque me livraram de coisas piores. Paulo falou em Tessalonicenses, tudo dá graça, né? Quando a coisa está boa, não. Quando ela não está também, dá graça. Dá graça. Quem consiga a ponderação para discernir o caminho e o percorre com tranquilidade, terá começado a busca, ainda não é o êxito, é a busca do êxito e logo mais combinará com a alegria. Joana de Anjos, Divaldo Pereira Franco, o homem integral. Tudo bem? Deu para pensar? Mudamos o êxito? Né? Chico Xavier não tinha nada, era pobre, humilde, simples, alcançou o seu êxito. Tem gente que fala dele, nossa, para que viver naquela miséria, né? Com tantos livros, ganhando dinheiro, vendendo livro. Por que essa escolha? Porque não precisava. Né? Melhor fazer um teste aí, principalmente para as mulheres. Dê um passeio no shopping, olha a vitrine e fala, isso aqui é tudo que eu não preciso. E volta para casa. Entendeu? Faz o teste. Às vezes eu até lembrei da minha filha agora. Às vezes eu fui passear com ela no shopping, saí, você vai sair do shopping sem comprar nada para mim? Não, mas é assim que funciona o shopping. É assim. Né? Entrou, tem que sair do bolsinho. Né? A marca da loja. Vamos pensar em Jesus, pedir mais uma chance, né? Que não seja essa noite. É isso aí, Senhor. Só agradecer. Estamos no melhor momento da nossa existência. Convivendo com as pessoas que precisamos conviver para aprender a ser. Ser o melhor que puder. Imitando um só mestre, um só modelo. E atendendo a esse mestre que nos ensina a cada dia, que é quando renunciamos ao que podemos ter para auxiliar o próximo, é que estamos aprendendo a viver, a conviver e a ser. Pedimos, Senhor, continue conosco, caminhando, acreditando no nosso crescimento espiritual. Agradecemos aquele guia, mentor, que não desiste de nós. E agradecemos aqueles que pronunciam o nosso nome com alegria, com carinho e dedicação, porque são as luzes que iluminam a nossa caminhada. Nossos amigos, nossos irmãos e irmãs de caminhada. Abençoe a todos nesse instante, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado pela contribuição. Quem quiser, paz.